Bom, muito bom dia, boa tarde. Eu já sou um pouco de arroz de festa desse tema, de falar da imprensa, mas a cada dia, sem criticá-la, evidentemente, compreendendo os seus problemas, os assuntos ficam mais modernos, os assuntos se renovam. Quero cumprimentar cada um dos colegas que estão aqui, Moisés, que me apresenta sempre, o Tile, o Lobo, bom, todo mundo, não vou falar nome aqui. Mas assim que eu cheguei, eu vi o Tile com uma bengala, de muleta, né? É. Isso. Então, mas eu quero te dar um conselho. Se eu estivesse aqui como médico, eu ia dizer para você, obedeça o seu médico. Mas como eu também sou jornalista, eu vou te dizer de outro jeito. Eu conheço um massagista que resolve isso que você não calcula. E não estou aqui inventando fatos. Eu tenho uma coleçãozinha, já apresentei várias vezes, de coisas que saem na mídia, mesmo compreendendo que o jornalista não é médico, nem fez biomedicina, nada, mas algumas coisas são insuportáveis. E essa do menisco, que eu estou brincando com o Tile, eu tirei esse recorte de um jornal, de um jogador extremamente importante, um jogador de Copa do Mundo, aqui no Brasil, e que, num determinada época, ele sofreu uma lesão no joelho e, segundo o médico do clube dele, ele tinha uma meniscopatia que provavelmente nem cirúrgica era. Então, o que ele fazia? Ele ia lá todo dia no clube, fazia fisioterapia, e naquele clube não tinha fisioterapeuta, tinha massagista, que é uma coisa que, tradicionalmente, ainda existe no Brasil, embora já esteja diminuindo. Muito bem. E o massagista, conversando com um colega de imprensa, ele falou, não, eu fiz umas massagens no menisco, e ele já está bom, vai jogar no domingo. E é uma coisa, porque esse tipo de cultura, né, que o esporte acaba propiciando e levando para todo mundo, tem que ser combatido de qualquer maneira, porque, pô, massagem menisco, ele deve ter ficado rico, esse massagista, porque o que choveu de gente lá aqui o mesmo diagnóstico, foi uma coisa muito grande. Não faz muito tempo, talvez um ano e pouco, eu assistia um jogo pela televisão, coisa que eu faço de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, feriados, sábados e domingos, e um jogador lá, acho que era um time de Brasília, se não me engano, não, mas o clube não é o problema. Ele torceu o tornozelo, uma coisinha extremamente simples. E cada um foi dando a sua opinião daquilo, até que chegou um jornalista de uma emissora conceituada que falou o seguinte, não foi nada, foi uma simples luxação. Aí dá para assustar. Só que o povo leva isso para a rua. E quem domingo vai jogar bola na várzea e torce o tornozelo, vai ficar falando que aquilo é uma luxação. Eu conheço um outro massagista que também é tão bom quanto aquele que eu recomendei para o Tile, que ele jura que ligamento e tendão é a mesma coisa. E ele resolve isso com a mão, com massagens, com ungüentos, e até aqueles antiflogestines. Tem gente aqui que é desse tempo, né? Pensa que sou só eu, não. E ele tem aquela forma, parece aquele doce sírio raleu, né? Esquenta, põe no banho-maria, os jogadores adoram esse tipo de coisa. Muito bem. O Lobo me falava, agora há pouco, que um pouquinho antes da Copa, a SBRAT vai tentar fazer, em cada uma das cidades sede, um novo encontro com os jornalistas locais e distribuir um folhetinho que o Runco já fez um parecido, eu falava com você disso, mas eu acho que esse é o grande caminho. Embora a gente possa falar, não, o jornalista vai pegar esse folhetinho, põe no bolso, chega na redação, põe na gaveta lá, é assim mesmo. Mas nós não temos outro caminho. O caminho é esse, de insistência, de levar, de se aproximar e pedir para que eles, antes de escreverem, e antes até de ir lá no Dr. Google, que eles não conseguem interpretar aquilo, que eles falem com um da gente, ou alguém do seu clube, alguém mais próximo, para falar, estou certo isso? Não é? Muito bem. Há um trabalho extremamente bem feito em cima disso, na PUC de Campinas, em que os colegas de lá estão levantando as lesões dos jogadores de futebol através de leitura de internet, leitura de jornal, escuta de rádio. É uma coisa extremamente pueril, muito fraquinha para você botar isso num trabalho científico. Mas eles levam essa informação com um cientificismo que não é muito fácil de se encontrar.
Hoje, eles trabalham muito com o Campeonato Paulista. Agora está mudando também. Mas ele consegue mostrar quem se machuca mais, em que tempo de jogo, antes de 15 minutos, de 15 a 30, de 30 a 45, onde estão as lesões mais graves, e se baseiam, quando eles pegam esses jornais, e eles não acreditam muito no modo como aquela notícia está sendo veiculada, eles ligam para os médicos dos clubes, já descobriram este canal, para que o apontamento deles seja o mais perfeito do mundo. Moisés trabalha também junto com um programa, do qual eu também faço parte, aqui na Federação Paulista de Futebol, que me parece, sem bairrismos, o trabalho que vai ter um futuro mais rápido e um futuro melhor, em que a federação fez o seguinte: ela idealizou um programa em que todos os jogadores que disputam o campeonato têm o seu nome incluído lá. E todos os seus médicos têm uma senha que ele pode entrar todo dia para fazer como se fosse um boletim médico. Jogador fulano de tal apresenta isso, resume, apresenta isso, o prognóstico é assim, é cirúrgico, não é cirúrgico, ponto final. Os únicos que podem acessar o médico do clube, mas ele só vai ver aquilo que diz respeito ao seu clube e o próprio atleta. Ele vai ter uma senha em que ele pode acompanhar. Às vezes ele vai no clube ou vai fazer um exame qualquer e não sabe aquilo que o médico dele está pensando naquele dia. Então, ele acessando a internet, ele, jogador, dentro dos recursos culturais que ele tem, ele pode saber aquilo que o seu médico está falando naquele dia. Esse boletim médico, eu acho que é não só nesse caso, que aí nós estamos tratando de Federação Paulista, mas eu recomendo isso para todos os clubes brasileiros, para todos os colegas que trabalham com isso, de jogador machucado, bota no site do clube, departamento médico. Hoje, fulano de tal, goleiro, está com uma dor na tíbia, ainda vai fazer exames, ponto final. Não precisa dizer que remédio vai estar usando. O lateral, o centroavante, seja o que for. Com isso, o médico consegue fazer com que as informações médicas do seu clube não sejam privilegiadas de uma emissora, de um jornal, de uma revista. Continuo achando que esse, se não é o grande caminho, não é também a grande descoberta, mas é o caminho mais seguro, mais honesto, mais decente e mais moderno. Muito bem. Aonde que os nossos jogadores estão se machucando? Vou falar umas coisas aqui que são bem particulares, sujeito a críticas. A velocidade do jogador de futebol aumentou muito no mundo inteiro. A do árbitro, não. Mas as dimensões do campo continuam as mesmas. Não passa na cabeça da FIFA, por exemplo, que haveria necessidade de se aumentar a dimensão do campo ou de diminuir o número de jogadores de uma equipe. Vendo o futebol do jeito que eu vejo, eu sou favorável que não se jogue com 11, que se jogue com 10. Porque é mais fácil a FIFA estudar uma situação dessa do que ela alterar dimensões de campo de futebol. Porque tem alguns campos que não tem mais por onde aumentar ou por onde diminuir. Essa ideia não é minha. Cláudio Coutinho, técnico da Seleção Brasileira, em 78, e era um técnico de muito sentido de observação, ele já falava isso. Tem que começar a jogar com 10, para aumentar o espaço para cada um trabalhar. Porque se continuar com essa velocidade e com 11 em campo, o choque, a possibilidade do trauma é muito maior. Isso dá para discutir um dia inteiro, mas é uma coisa que anda por aí. Os meus amigos, aqui só tem médico, eu posso falar mais à vontade, que são preparadores físicos, eu reconheço a importância deles num time de futebol. Falo constantemente nas mídias onde eu atuo, que eu não conheço em lugar nenhum do mundo, professores de educação física que são tão estudiosos e tão estudados na preparação física do futebol.
embora aqui seja um país em que se produza muitos jogadores, eles têm uma importância muito grande. Mas, acho eu, sem indicar pessoas, que em determinadas situações, esses preparadores físicos exageram, como se o corpo humano fosse uma máquina de metal lubrificada por um óleo 40. Não é assim. Há um clube aqui no Brasil, isso aí dá mais ou menos uns 20 anos atrás, em que, num único ano, o médico do clube fez 23 diagnósticos de pubeite. Não há estatística que possa entender isso como um acontecimento normal. 3, 4, vai que seja. Mas 23 num ano é muita coisa. E ele tinha um jeito de trabalhar, era um cara fantástico, em que ele fazia abdominais, com a posição de membro inferior completamente errada, e ainda pedia para o atleta, num determinado momento do abdominal, ele separava as pernas, fazia o abdominal e depois ele fazia uma balística com o tronco. Ou seja, o reto anterior do abdômen, os adutores não sabiam a quem obedecer, porque todos estavam sendo solicitados ao mesmo tempo. Mas isso é um fato que não denigre, evidentemente, a classe dos professores, mas mostra, e não é só nesse time que acontece isso, mostra claramente que alguma coisa tem que ser revista, tem que ser feita, tem que ser aconselhada. Este aqui é um país que sempre exportou centroavantes, meias, artilheiros. Hoje, exporta muito mais zagueiros do que atacantes. O mercado do zagueiro lá fora é um mercado que se modifica muito a cada ano. Por quê? Porque a preparação física entrou de uma maneira muito forte. O preparo do jogador hoje é muito maior do que antigamente. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo nas minhas transmissões: quando um jogador vai para o lance, ele vai para a bola, ele pode ir de duas maneiras, pela força ou pela técnica. Mas pela força ele erra menos. Mesmo porque o técnico dele gosta, para a jogada, dá porrada. E pela técnica é um pouco mais difícil. Essa modificação do mercado lá fora mostra que a força está cada vez mais presente dentro do campo de futebol. Aí eu vou no livrinho da FIFA. Se houve essa modificação, a força é a característica fundamental no jogador de futebol, por que a regra não se modifica? E por que os árbitros, que devem saber disso, e sabem muito mais do que nós, porque eles convivem dentro do campo, eles também não pedem ao World e à FIFA que se modifique um pouco essas 17 regras, para que aquele jogador que entra só para bater, só para dar porrada, só para fazer o antijogo, ele seja punido o mais rápido possível. Senão esse negócio de beleza que a gente tem aqui no futebol vai diminuindo cada vez mais. Bom, já critiquei os árbitros, já critiquei os professores, não vou criticar os meus colegas, que aqui, se alguém tivesse que ser criticado, era eu, né? Mas eu vou encerrar aqui contando um pequeno caso, que eu acho que é a minha especialidade. E vocês vão ver onde entra o paciente e onde entra a imprensa. Pelo menos aquela imprensa que eu critico. No dia 10 de julho do ano passado, eu tive um pequeno problema pulmonar e o meu médico falou assim para mim: quando acabar essa pneumonia, eu queria que você tirasse um raio-x, porque eu tenho o costume de guardar a radiologia de antes e depois da lesão. Claro, eu trabalho encostado no Hospital São Luís, dá para ir a pé. Fui no hospital, entrei no pronto-socorro, conversei com os meus amigos, e eles falaram: tira o raio-x aí. Aí eu tirei. E aí eu fui para a lanchonete fazer a minha, que eu levo muito a sério isso, fazer a minha refeição balanceada, que é um sanduíche de copa quente, uma empadinha de palmito, uma Coca-Cola e uma paçoquinha amor. Está tudo resolvido. E aí os colegas me vendo lá,
Quanto é a sua glicemia? 80, 82. Triglicérides, no limite. Colesterol, no limite. Duvido. Falei, então chama a menina aí. Colhe sangue. Colheu sangue. E eu voltei para o boteco para continuar comendo minhas coisas e mexendo nesse bendito aqui. Quando eu terminei o negócio, que eu viro para voltar para o hospital, tem 4 colegas de jaleco, gravata, me esperando. Oi, tudo bem? Osmar, é o seguinte, você vai para a UTI. O que, vocês estão loucos? Pegadinha do Faustão comigo? Você vai para a UTI. Vai para a UTI por quê? As suas enzimas eram muito altas. E naquela época, ano passado, eu morava em Cotia, que é uma baita de uma cidade, então, mas é pobrezinha. E aí um dos colegas falou assim, se você tiver um infarto aqui agora, você não vai morrer, nós não vamos deixar. Mas se você tiver um infarto na sua casa de noite, você está perdido. Porque vai falar, morreu em Cotia. Isso é o maior desprestígio para você. Pô, você tem que morrer no hospital bom, não em pronto-socorro de Cotia. Morre mesmo. Bom, então é o seguinte, nós vamos fazer um cateterismo. Tá bom, 2 horas da tarde. Aí veio o colega lá e falou assim, ó, mocinho, cara brilhante. Eu mandei chamar o meu chefe para fazer o cateterismo. Eu falei, não, você não entendeu. Quem vai fazer o cateterismo é você. Aí o cara deu uma tremida, que a gente tem nome, é um pouco mais velho. Mas eu subi para o cateterismo. Chegou lá, ele encontrou 2 artériazinhas, ramos da coronária posterior, vagabundinhas. E ele falou, já estou aqui mesmo, coloca um stent aí. Pronto, colocou um de meio centímetro e um de 1,2. Coisinha banal. Ainda não dá infecção, essas coisas modernas, o arame é bom. Então, vamos embora. Fiz. Vou para a UTI. Sou amigo dos donos do hospital. Os caras me botaram numa suíte. E eu estou lá assistindo o jogo já. 6, 7 horas da noite. De repente, liga para o hospital uma colega minha de trabalho, cujo pai havia acabado de ter um infarte em Porto Alegre. Ela, como tem dinheiro, pegou um jatinho, mandou buscar o pai. E ligou para o Hospital São Luís para perguntar se havia a possibilidade de arrumar uma vaga para o pai dela. E o cara que atendeu o telefone, que muita gente aqui conhece, ele estava do meu lado, conversando. Eu não tinha avisado ninguém. Nem mulher, nem filho, cachorro, sogra. Ninguém sabia que eu estava lá. Aí ela falou, posso levar o meu pai? Se arruma uma vaga? E ele falou assim, vem aqui na suíte do Osmar. Osmar de Oliveira internou aqui agora. Ela falou, tá bom, então ele fica aí. Mas falou com outro colega meu de profissão. Falou, o Osmar teve isso. O outro, aí aquela mídia que eu condeno, 6h30 da tarde, botou no blog dele, que virou página do UOL. Osmar de Oliveira, entre a vida e a morte. Porra! Meus filhos choraram, foram buscar minha neta na escola para ela sair. Pô, não se pode brincar com essas coisas. Está certo que foi uma coisa contra mim, mas a imprensa, de um modo geral, não pode. Vai no Google para saber se colocar um stent é caso de morte ou não. Mas eu dei o troco do hospital. Fiquei 6 dias lá, vendo Ana Maria Braga, assisti a missa às 6 horas da manhã, comia que nem um pachá, e fui levando. 6 dias depois, foi dia 16 de julho. Aí eu chamei o cara que me fez o cateterismo, falei, eu vou me dar alta aí, pô, não estou sentindo nada. Ele falou, eu vou te dar alta amanhã, dia 17. Falei, faz o seguinte, vai na minha, eu sou mais velho que você, deixa a alta preparada, porque dá uma zebra de você não chegar, eu vou embora. Assina uma alta revelia. Dito e feito, dia 17, ele vai no quarto de manhã, falou, mas você quer trabalhar? Eu falei, não, quem falou que eu vou trabalhar? Mas por que você quer sair do hospital? Eu falei, você deve torcer por São Paulo, não é possível. E por acaso ele era São Paulino. Eu falei, então vou te ensinar. Sabe quem joga hoje? Corinthians e São Paulo pela Recopa, cara. E você acha que eu vou assistir o jogo aqui do hospital? Você está louco. Ele falou, eu não acredito que você seja o louco nessa história. Você não vai no jogo. É quem te falou que eu não vou? Você, São Paulino, não iria. Mas eu, como corintiano, vou. Só que eu tinha que chegar em casa e contar uma história para minha mulher. Como é que o cara faz um cateterismo, coloca 2 stents e 6 dias depois vai no Pacaembu. Aí o que eu fiz?
Aí vem a minha parte de jornalista. Fiquei em casa, uma boa. Aí tocou um telefone, era um engano. E a minha mulher correu, falou, quem era? Eu falei, o Mário Gobi, presidente do Corinthians. Ele precisa de mim hoje à noite no Pacaembu, só para me dar uma homenagem, e eu volto. Você não é louco? É rapidinho. E eu fui. Peguei meu carro, cheguei lá, baita de um frio, estou todo encapotado, quietinho. 9 horas, 9 e pouco, eu ligo para minha casa. Falei para minha mulher, dei azar. Recebi a homenagem, mas eu cheguei cedo aqui, agora eu não tenho como tirar o carro. Chamei o Detran, a polícia, não tem jeito. Então eu vou fazer o seguinte, vou deitar o banco, vou tirar um cochilo, 10 horas eu ligo o rádio, escuto o jogo, né? E aí eu vou para casa. Minha mulher achou que eu era muito inteligente naquela versão, né? Mas ela falou, não, mas merece. E o Corinthians ganhou de 2-0 do São Paulo, foi campeão da Recopa, né? Mas eu vi que eu, como jornalista, também poderia inventar uma bela história, como eles inventam essa história sobre a gente. Certo? Bom, prazer em vê-los, vamos nos encontrar muito, né? E quando eu li, Moisés, num e-mail seu, que esse seria o primeiro evento, conferência mesmo, pré-Copa, embora existam outros de outras Copas, mas não com essa característica, eu, além de te cumprimentar no e-mail, eu fiquei extremamente orgulhoso, não só de você e de todos os colegas que lutam pela medicina esportiva brasileira do jeito que vocês lutam. Então, eu estou muito orgulhoso disso. Abraço você, abraço Tille, abraço Lobo, abraço Pedrinelli, todos que eu estou vendo, Maurinho. E fico muito contente de poder participar dessa fase do pré-Copa. Tá bom? Boa tarde.